Boa tarde aos produtores rurais, aos sindicatos e demais internautas que participam desse processo. É importante essa oportunidade que nós temos aqui, não só de passar essas informações, mas como também receber perguntas que são muito importantes para esse trabalho que nós aqui estamos desenvolvendo. Meu nome é Pedro Arantes, eu sou analista de mercado da FAEG. Vamos realizar nesse momento aqui dessa webconferência análise tanto na área de mercado, iniciando principalmente em relação à safra, depois abordar uma série de outros assuntos em que o presidente José Mário Schneider, do sistema FAEG Senar, nos pediu que fizesse essa análise para todo o nosso sistema, como também para outros que tiveram acesso a esse processo. Estaremos abordando, como eu disse, além da análise de safra, vamos comentar sobre os últimos leilões que foram feitos aí ao longo dos últimos 60 dias em relação à parte principalmente do milho, que foi muito importante na sustentação de preço. Vamos abordar assunto como o impacto do preço do trigo no momento no mercado mundial, com perda em algumas regiões, em alguns países, que está dando uma nova posição de mercado. Custos de produção em relação à próxima safra, os preços aí, como é que estão dos insumos, falar da importância e da logística, que pesa muito hoje no custo de comercialização, reduzindo muito aí a renda do produtor, e tendo aí em vista nessa discussão a ferrovia Norte-Sul, qual o seu papel que ela poderá ter nesses próximos anos aí em relação à logística. Ao seguro rural, que é de grande importância para a produção e que vem aí engateando e com algumas dificuldades que a gente esperava que andasse mais rapidamente. Vamos também fazer essa abordagem. Com relação à parte do custo, inclusive comentar alguma coisa em relação à troca, porque o preço, os custos, é importante sempre comparar em relação ao preço dos produtos para ver como está essa renda líquida do produtor comparativamente com os custos. E uma série de outros assuntos que, inclusive, que poderá ser trazido por vocês também, através de perguntas, como o vazio sanitário aí, que já está prestes a encerrar para a soja, também do algodão, que é muito importante no controle sanitário das culturas, e para a gente ter um ano aí, com certeza, torcendo para que seja um pouco melhor do que tem sido nesses anos anteriores. Em relação à safra, saiu ontem, praticamente já encerrando a estimativa final dessa última safra, uma safra recorde, por sinal, aí próximo de 150 milhões de toneladas, mais precisamente 149 milhões de toneladas, um acréscimo aí de próximo de 14 milhões de toneladas em relação à safra anterior. Os dois produtos que mais contribuíram para esse crescimento, no caso, foi o milho com 5 milhões de toneladas e a soja com 11,5 milhões de toneladas. Mas, por outro lado, o produto como o arroz teve um pequeno decréscimo, em torno de 1,3, e do sorgo em torno de 300 mil toneladas. Então, perfazendo essa safra recorde aí de 149 milhões de toneladas, 13,8 milhões de toneladas a mais do que a anterior, e com uma área aí que realmente cresceu muito pouco comparativamente com a safra 2009-2010. Esse sucesso aí nessas culturas, principalmente em cima de soja e milho, foi graças a um ano muito propício que nós tivemos. Foi um ano assim, muito favorável em termos climáticos. A gente não teve assim, as grandes estabilidades que ocorrem e que vale já começar a ressaltar, está previsto para esse ano. Nós já estamos vendo aí esse clima nesse momento, e as perspectivas de a gente não ter para a próxima safra essa mesma situação climática que nós tivemos para essa safra anterior. Então, já vai aí a primeira alerta para o produtor em relação a essa safra. Ele tem que estar muito atento ao clima, ouvindo sempre as previsões climáticas, até para que ele talvez, na hora de plantar, até ordene de uma maneira melhor o seu plantio. Inclusive, já ouvimos aí de meteorologista que é um ano que o produtor deveria até evitar de fazer como foi na safra anterior. A safra anterior foi plantada assim em tempo recorde, mas houve uma concentração muito grande, num período muito curto de plantio.
para esse ano estão alertando que isso é um risco, porque se houver algum veranico, que a gente nunca sabe exatamente que momento que ele vem, ele poderá acontecer no momento, pegar esse pico de plantio e a situação ser mais prejudicial para o produtor. Então já fica aí a primeira alerta em relação ao clima para essa próxima safra. E dentro dessas condições climáticas, tudo indica que a gente dificilmente terá os mesmos níveis de produtividade que tivemos nessa safra que termina de ser colhida aí, porque estamos na fase final, até recentemente, 40 dias atrás, ainda estava terminando de colher a safrinha de milho, ainda estava terminando também de colher a de algodão, mas nesse momento realmente a gente está num período aí de entre safra, só com alguma coisa aí em cima das culturas irrigadas, que por sinal Goiás é um dos campeões aí no Brasil em termos de irrigação em pivô central, que favorece também algumas culturas aqui para nós, como principalmente o feijão da terceira safra. Isso a nível de Brasil. A nível mundial também foi um ano bom, de safra boa, tanto que a gente está aí com um bom abastecimento, com preços não tão especulativos como ocorreram aí há 2 anos atrás, no final de 2008, início de 2009, porque o mundo realmente está relativamente bem abastecido. O problema que está acontecendo aí, e está sendo uma certa sustentação até nos níveis de preço nesses últimos 40 dias, em relação ao trigo. Então está com uma seca bastante intensa na Rússia, também no Canadá, alguma coisa no México, mas também próximo ali da Rússia, naqueles países lá igual Uzbequistão, que também é grande produtor de trigo. Então isso aí já está estimando aí uma perda aí, provavelmente aí em torno de uns 30 milhões de toneladas. Claro que diante de uma produção e um consumo acima de 600 milhões de toneladas, isso não é um valor assim, não é um volume tão expressivo. Mas de qualquer maneira, por ser um ano em que a tendência de clima é relativamente estável, então qualquer mudança que já começa a ocorrer agora no início, isso já começa a repercutir nesses preços internacionais. E também, por outro lado, porque esses 3 países são também os principais exportadores. Embora, se nós for verificar no total que eles produzem, o total que eles exportam, fica em torno de 30% do mercado da comercialização internacional. Então, por isso é que isso aí já começa a fechar os preços e em função dessa situação climática nesses países. Mas com relação aos outros produtos, milho, soja, até aqui a perspectiva é boa, os estoques estão bastante altos. Hoje foi liberado mais uma estimativa do órgão do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, que é o USDA, e com poucas alterações em relação a esse suprimento mundial. Então, ele está com uma relativa folga em relação ao estoque mundial de milho, ao estoque mundial de soja. Fica aí um outro produto que é de grande importância, em relação ao algodão. Inclusive o algodão, que teve aí uns 4 anos aí de uma situação de comércio bastante complicada, e agora está reagindo os preços também. Então, acompanhando o trigo aí, está vindo o algodão, que está com os níveis de preço bastante acentuado, com uma boa perspectiva aí para a próxima safra, em função de uma recuperação no comércio mundial, no consumo mundial, e considerando que a situação crítica que tiver nesses 4 anos, ocorreu uma certa redução na produção mundial, e, consequentemente, essa redução vem sendo acumulada, e agora, com uma certa recuperação no mercado, os preços estão reagindo. E tudo indica que o próprio Brasil está tendo uma demanda também interna bastante acentuada. Nós vamos ter uma condição aí bastante propícia para a próxima safra e com crescimento bastante acentuado, acredito, aí já fala aí de 30% até 40% na área plantada. Mas nos outros produtos não há nenhuma expectativa assim de você ter aí uma reação muito acentuada de preços. Portanto, quer dizer, se nós estamos num ano de uma perspectiva de estabilidade climática e com os mercados aí bastante abastecidos, então a comercialização ela vai ser muito pontual. Então nós chamamos a atenção dos produtores para que estejam atentos a cada momento, como por exemplo, nessas últimas 2 semanas ocorreram alguns momentos bastante propícios aí, principalmente para a soja.
Eu acho que o milho também, com as cotações que estão hoje apresentando na BMF em São Paulo, também está um momento aí bastante favorável. Então, o produtor tem que estar atento para aproveitar esse momento. Nós acreditamos que fará uma boa comercialização, caso não agrave muito o problema climático na América do Sul, diante dessa estabilidade que está sendo prevista aí com a La Niña. Se isso não ocorrer, que ter uma perda muito acentuada, então a comercialização vai depender de muita atenção do produtor e de aproveitar esses momentos, esses picos, e já ir fechando. Mas também não recomendamos que hoje soja, por exemplo, $19, $19,50, ou em reais, em torno de R$35, fazendo referência aqui em Goiás, que já vai lá também e fecha aí 50%, 60% da sua safra. Não, mas vá fazendo uma escadinha, fecha aí 20%, 30%, mas sem deixar de fechar também, eu acho que é um risco. Então, colocamos para o produtor atenção no clima, atenção nesses momentos aí de mercado, e que vá fazer essas pontuações aí na sua comercialização. Uma escadinha de preço, com certeza, é o melhor comportamento que deva ter. Em relação aos insumos, acho que já o melhor momento já passou, mas ainda não está assim também tão ruim. Mas quem já fez a compra, principalmente de adubo, teve momentos melhores do que esse, porque já subiu um pouco mais. Mas fazendo a média de uma relação de troca hoje, tendo em vista aí soja aí em torno dos R$35, não só o que está hoje, mas com uma perspectiva próximo disso aí na próxima safra, a gente calcula uma relação de troca em torno aí de 23 a 24 sacos por tonelada, que está dentro da média histórica. Claro, quem fez aí há 60 dias atrás pegou posições melhores, talvez próximo até de 20 sacos. Mas também ainda não está numa situação assim que seja tão crítica para o produtor. Está dentro da média histórica. E o preço de soja também, em torno dos R$35, R$36, ele já está chegando dentro da sua média histórica, se nós calcularmos aí os últimos 10 anos. Então, quem ainda não comprou, ainda acho que não deva esperar muito, porque está tendo alta no mercado internacional, quem sabe pode ter uma pressão maior, e isso aí, às vezes, quem deixar para muito em cima da hora aí, possa fazer posições cada vez e perdendo alguns pontos a mais aí em termos dessa relação de troca. Mas o outro ponto aí que vale a pena chamar a atenção também, é em relação ao câmbio. Estamos vendo aí essas pequenas flutuações, e todas as análises que nós temos visto aí, é que o comportamento do câmbio vai estar tendendo para ser, inclusive, pelo menos até o primeiro semestre do próximo ano, é muito próximo disso que está aí. Pequenas variações aí que a gente colocaria em torno aí do 1,8. Quer dizer, uma hora, em determinado momento, um pouco abaixo, outros momentos um pouco acima, mas eu acredito que qualquer cálculo que o produtor for fazer hoje, não precisa de perder muito de vista a situação aí do 1,8, a não ser que na pós-eleições, no início do próximo ano, com a posse do futuro presidente aí, ocorra uma expectativa ou positiva ou negativa que possa alterar muito isso aí. Mas também a economia também não está sinalizando que mesmo com a mudança presidencial, venham ocorrer grandes mudanças na economia para também trazer grandes mudanças em relação ao câmbio. Então esse é um outro ponto que sempre interessa o produtor, até na hora de fechar, fecha em real ou fecha em dólar. Pelo que nós estamos percebendo aí, é que vai ser um ano que não terá grande surpresa nessa relação cambial. Então, daí a pouco também, não precisa ter tanta preocupação em relação a fechar em real ou em dólar, porque a tendência é de não ter grandes flutuações. Mas sempre nós gostamos de ressaltar, mercado e economia. Economia e mercado é comportamento humano. E esse comportamento humano no mundo todo, ele muitas vezes traz imprevistos. E, aliado a isso aí, tem o maior imprevisto aí também, que é o lado climático. Então, nós estamos colocando dentro de uma tendência, dentro de uma expectativa, nesse momento, para a tomada de decisão do produtor. Mas ele tem que estar atento a cada momento, porque pode surgir fatores aí, que no momento está imprevisto, e que venham a acontecer e trazer alguma mudança mais acentuada do que isso, seja do lado monetário, do lado do câmbio, ou seja também do lado do próprio mercado em si desse produto. Então, está sempre atento. Mas a tendência, dentro da expectativa do momento, é essa aí. É de que a gente terá um ano aí sem muitos